Olá pessoal, dando andamento ao nosso mini curso de contabilidade na parte dos demonstrativos contábeis, agora a gente vai falar da análise horizontal, que é mais uma técnica de análise de um demonstrativo. O que é análise horizontal? É uma análise evolutiva de uma determinada conta ao longo do tempo, de um determinado demonstrativo. É quanto que uma determinada linha variou ao longo do tempo. Quando a gente fala de uma linha, a gente fala ou de uma linha de balanço ou de uma linha de resultado, uma conta de balanço ou de uma conta de resultado. Aqui nesse vídeo a gente vai falar mais da evolução do DRE e a gente vai fazer uma pequena avaliação aqui de um item do balanço que a gente normalmente os cursos eles não dão muita ênfase propriamente nas empresas, em finanças a gente não dá muita ênfase ao que tem no balanço, mas tem duas linhas que eu queria falar com vocês, a gente vai falar mais lá na frente, que são linhas que são também analisadas do ponto de vista de balanço. Então, o que é a análise horizontal? Ela tende a identificar variações significativas ao longo do tempo, numa linha de receita, numa linha de lucro, numa linha de custos, e a gente vê o que a gente faz com essa evolução. Então, um exemplo aqui que eu gosto de falar é o seguinte: se a variação da receita líquida no período de 2 anos foi de 20%, isso isoladamente a gente não tem condição de dizer se isso é ruim ou se é bom. 20% é um número que, dependendo do que você for comparar, pode ser bom ou ruim. Se os custos aumentarem 25% nesses 2 anos, a evolução da receita pode ter sido ruim. Se os custos aumentarem 10%, a evolução da receita é muito boa. Porém, se os seus concorrentes tiverem uma evolução na receita de 30%, a sua evolução de 20% já não seria tão boa assim. Então, a análise horizontal ela serve para isso, para você analisar a evolução do desempenho da sua empresa e normalmente uma análise, seja ela horizontal ou vertical, uma análise de empresa é sempre boa quando a gente compara com outras empresas. Então vamos aos números que a gente tem aqui novamente, como eu já tinha falado na análise vertical, é da Calamo, que nada mais é do que o nome fantasia aí do grupo Boticário. E a gente tem um balanço com ativo e passivo. Depois a gente tem um DRE, onde tem lucro bruto, partindo do lucro bruto, chegando no lucro líquido. O que eu vou dizer aqui do balanço que a gente vai utilizar são duas linhas: empréstimos e financiamentos no circulante, empréstimos e financiamentos do não circulante, ou seja, empréstimos e financiamentos de curto prazo, empréstimos e financiamentos de longo prazo, curto prazo aqui para não perder muito o costume, aquilo que vence em 12 meses, não circulante, longo prazo, aquilo que vence acima de 12 meses. Então essas duas linhas aqui eu vou dizer que corresponde ao endividamento. E esse endividamento eu vou comparar também com uma linha chamada caixa equivalente de caixa, a soma do ativo circulante de empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo da dívida bruta, menos o saldo de caixa equivalente, é o que corresponde à dívida líquida. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Então aqui a gente tem agora o DRE, e no DRE a gente tem a receita operacional líquida, o lucro líquido. A gente viu que na análise vertical a margem líquida é o total do lucro líquido comparado com a receita operacional líquida, ou seja, sobra 23,5%. Aqui eu vou dar uma palhinha do que seria uma análise horizontal. Vocês percebam que a margem líquida de 23,5% ela caiu para 12,9%. Isso é uma análise horizontal, ou seja, como que evoluiu a margem líquida ao longo desses 2 anos. Isso mesmo que a receita, quando a gente olha aqui em termos nominais, ela saltou de 1,8 para 3,1 bilhões, ou seja, eu vendi mais, mas tive um lucro menor. Isso é análise vertical e horizontal combinada. Aí aqui para a gente entender melhor, isso aqui eu roubei lá do didaticativo.com, a evolução do resultado do exercício da empresa, onde a gente tem em 2012 aqui o lucro bruto de 1,47, vocês podem ver que isso aqui veio do DRE, 1047,8 subiu para 1,772, ou seja, visualmente a gente vê que houve uma evolução bem forte na linha de lucro bruto. O EBITDA, também vocês veem aqui, ele partiu de 509,7 para 687,2, ou seja, uma variação também bastante expressiva. Porém, o lucro líquido de 434
caiu para 400 milhões. Ou seja, mesmo a receita tendo subido e o EBITDA também tendo subido, o lucro líquido não acompanhou na mesma evolução. Como que a gente vê isso? Através da análise horizontal. O que a gente faz na análise horizontal? A gente pega o último ano, 2014, 1.772, divide pelo ano que a gente quer comparar. No caso aqui a gente está comparando com 2012, vocês podem aí fazer comparado com 2013 também, e divide pelo 1047.8. Menos 1 dá 0,69, colocando em percentuais vezes 100, 69,1%, ou seja, a variação do lucro bruto nesses 2 anos foi de 69,1%. É aquilo que eu havia dito para vocês, 69,1% isoladamente parece que é um número muito bom. Quando a gente faz a análise horizontal do lucro líquido, a gente faz o mesmo exercício. 400,7, que é do ano de 2014, dividido por 434,3, que é de 2012, menos 1, a gente chega numa variação de 0,08. Vezes 100, para colocar em valores percentuais, a gente tem uma evolução negativa de 7,7%. Ou seja, quanto mais eu vendo, maior é o meu prejuízo. Por quê? Porque aqui eu tenho um item chamado resultado financeiro que está negativo. Quando eu vou para o EBITDA, o exercício é o mesmo, ou seja, 687,2 dividido por 509,7, eu tenho uma variação de 34,8% nesse período de 2 anos. Aí uma outra comparação, uma outra análise que vocês podem fazer é a seguinte: se o meu lucro bruto subiu 69,1% e o meu EBITDA subiu 34,8%, significa dizer que aquilo que existe entre o lucro bruto e o EBITDA, que normalmente são as despesas operacionais, subiram num ritmo muito maior do que a receita, provocando essa queda aqui de 69% para 34,8%. E o principal causador da diferença do lucro bruto para o lucro líquido, o vilão, é o resultado financeiro. Visualmente a gente já consegue perceber isso do 163,1 negativo comparado com 0,2. Percentualmente esse percentual aqui não diz muita coisa, 73.000%. É absurdo, mas é o exercício que a gente está fazendo. E aí a gente vê que o principal fator que resume a queda no lucro líquido é o resultado financeiro. Mas se a gente fosse se aprofundar um pouco mais, a gente veria que as despesas operacionais que não estão aqui ou estão indiretamente refletidas no EBITDA aumentaram muito mais do que a evolução do lucro bruto. E aí aquilo que eu tinha falado no balanço, vocês vejam que aqui também é uma evolução, uma análise horizontal da dívida bruta e dívida líquida. Dívida bruta, que é o empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo, comparado com a dívida líquida, que é a dívida bruta menos o saldo de caixa. São indicadores financeiros que são utilizados muito para analisar a capacidade de endividamento da empresa. Então vocês vejam que a dívida bruta de 363,9 milhões subiu para 1.392 milhões em 2014. O que corresponde a isso? Corresponde a uma análise horizontal de 283% na variação do saldo de 2014 em relação a 2012, e a dívida líquida subiu 220%. Ou seja, por que os percentuais não estão subindo? Porque ela tem uma geração de caixa que compensa um pouco desse aumento da dívida bruta. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouco aqui da análise horizontal do resultado e do balanço, duas linhas na verdade que a gente falou de análise horizontal do balanço, e a gente agora vai falar da combinação entre elas. Aliás, desculpa, a combinação a gente vai falar no próximo tópico. Aqui eu só quero destacar que todos esses pontos de contabilidade a gente está utilizando o conceito da bibliografia do curso de contabilidade para não contadores do José Carlos Marion, e a contabilidade geral faz do Osni Moura Ribeiro. A ideia nossa, como eu já havia dito no início lá do balanço patrimonial, era falar de forma bem prática de números, ou seja, contabilidade para quem não é da área de contabilidade é número, é análise, é ver balanço, é ver resultado, e é fazer conta, é fazer cálculo.
a gente vai falar bastante de números e aqui a gente termina falando da análise horizontal. A gente falou de DRE e balanço através da dívida, mas a gente finaliza aqui o que é a análise horizontal do demonstrativo contábil. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, manda um e-mail para a gente lá no contato@didaticativa.com. Se tiver paciência, dá um pulinho lá no nosso site, o www.didaticativa.com. Até a próxima.